Olá, gente. Meu nome é Juliana Vilardi e hoje, juntamente com Leonardo Cassadini, nós vamos apresentar o trabalho sobre eventos e ondas de calor e internação por morbidades cardiovasculares e respiratórias no bairro de Irajá. Nós somos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, somos integrantes do Laboratório Geoclima e nesse trabalho nós fomos orientados pela professora Nuba Beirai, que é a coordenadora do laboratório, e também pela Ludmila Jacobs e Rafael Herbist. Bom, a priori, né, num cenário de mudanças globais, os eventos extremos, como a onda de calor e eventos de calor, estão cada vez mais frequentes, intensos e duradouros. A exposição a esse calor faz com que o sistema de termorregulação humana reaja de modo a compensar a temperatura do meio, visando o equilíbrio entre a produção e a perda de calor. No entanto, a partir de certos limiares, essa relação pode se tornar danosa, gerando impactos na saúde, uma vez que o corpo humano reage, na maioria das vezes, negativamente, podendo agravar e auxiliar no desencadeamento de morbidades e no aumento de internações e óbitos, principalmente por doenças do aparelho circulatório e aparelho respiratório. Em relação à nossa caracterização da área de estudo, né? Como recorte, a gente escolheu o bairro de Irajá. Em relação à sua posição geográfica, ele está situado na zona norte do município do Rio de Janeiro, faz limite com 16 bairros, é atravessado pela Avenida Brasil e está localizado na retaguarda do Maciço da Tijuca. Em relação à sua área e população, o bairro ele compreende uma área de quase 8 quilômetros quadrados e abrange uma população estimada de quase 100 mil habitantes, sendo considerado assim como um bairro de porte médio. Aqui a gente trouxe o mapa de localização do bairro de Irajá, né? Como vocês podem ver, ele está situado bem aqui, na zona norte do município, e ele é cortado pela Avenida Brasil. E também em relação ainda à nossa caracterização, é importante destacar que entre os bairros que possuem estações meteorológicas na cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Irajá tem se destacado por temperaturas mais elevadas. E nos últimos anos, por conta de fatores como a pouca arborização, alto fluxo de veículos e elevada densidade de construções, o bairro apresentou mais ondas de calor. E aí a gente também trouxe esse mapa de temperatura de superfície continental do bairro de Irajá. É uma imagem de satélite, né? No qual foi retirada do dia 31 de janeiro de 2019, o ano que mais apresentou as ondas de calor, e a gente pode ver aqui que realmente tem temperaturas muito elevadas, né? A mínima nesse dia, no caso, nesse instante, foi de 33 graus e a máxima de 47. Então, isso é uma das justificativas para a gente ter escolhido esse recorte e o impacto na saúde, né? Em relação à nossa metodologia para a identificação de ondas e eventos, nós escolhemos Silveiras 2013, no entanto, de uma forma mais adaptada. Primeiramente, foram testados dias com temperaturas superiores aos percentis 99, 98, 97, 90 e 75, só que ficou definido somente a utilização dos percentis 90 e 75 com 3 dias e 7 dias consecutivos, 3 dias para 90 e 7 dias para o percentil 75. Todos os valores foram definidos a partir de valores mensais ao invés de anuais. Por quê? Nós tentamos fugir da previsibilidade verão e inverno, né, desses meses sazonais e escolhemos trabalhar com dados mensais para ter um resultado mais certeiro do mês dentro da série histórica que foi de 2015 a 2019. Em relação à metodologia da obtenção de dados e internações, os dados de internação foram obtidos pelo Sistema de Informação Hospitalares do SUS e através do software Tabelwin foram obtidos as datas de internação e CEP de residência desses pacientes. Todos os dados foram filtrados para a área de estudo através da linguagem Python. A metodologia entre associação entre temperatura e saúde. Foi utilizado o pacote do modelo de distribuição lag não linear generalizado, que é o DLNM, e foi utilizado um período de 10 dias para capturar a defasagem nos efeitos de calor sobre as internações. E, por fim, né, foram elaborados gráficos para exemplificar o perfil da população exposta. E agora o Léo vai falar um pouquinho sobre o resultado e a discussão desse nosso trabalho. E agora, partindo para os nossos resultados, a gente pode dividi-los em três itens. Na primeira parte, uma parte mais descritiva, né, onde a gente vai apresentar os números de internações encontradas por doenças do aparelho respiratório e circulatório.
e as ocorrências de ondas e eventos de calor a partir do percentil 90 e 75. No segundo momento, a partir de gráficos, uma síntese de quem é a população mais exposta, a partir de critérios como idade, raça, cor e sexo. E, por fim, de que maneira essa relação entre a exposição entre as ondas de calor e a ocorrência de internações se manifesta estatisticamente. O bairro apresentou, a partir do percentil 90, com uma duração mínima de 3 dias consecutivos, 21 ondas de calor e 220 eventos de calor, tendo maior concentração nos meses de abril e junho de 2019. Por outro lado, a partir do percentil 75, com duração mínima de 7 dias, foram identificadas 10 ondas de calor e 459 eventos de calor, tendo uma maior concentração em abril e em outubro de 2019. E aí a gente consegue explicar isso, né? Porque como esses meses são meses de transição sazonal, eles apresentam temperaturas mais estáveis e são mais sensíveis à atuação de sistemas tropicais, como a massa tropical atlântica, que pode produzir eventos marcados por temperaturas mais elevadas. E agora, partindo para ocorrências de internações, a gente vê que em nossa série histórica, os dados de internações demonstram que ocorreram 2.565 internações, sendo 1.567 referentes ao aparelho circulatório e 998 relacionados ao aparelho respiratório. Nesse slide, nós temos 2 gráficos, né, um para cada sexo, que sintetizam as internações por morbidades cardiovasculares a partir da faixa etária e raça-cor. A gente consegue perceber muitas coisas interessantes, né? A primeira coisa que salta aos olhos é que, ao envelhecer, os totais de internações, eles aumentam, né? E essa relação entre o envelhecimento e as morbidades cardiovasculares, ela é conhecida na literatura. Uma outra coisa é que a faixa entre 51 e 90 anos apresenta-se como a mais vulnerável, especialmente no intervalo entre 61 e 80 anos. E, inclusive, as internações na faixa 61 e 80 anos do sexo masculino representam mais da metade do total de internações desse sexo. A gente consegue visualizar também um salto nas internações entre a faixa 41, 50 e 51, 60, onde as internações praticamente duplicam. E uma outra coisa é que a gente vê uma queda abrupta nas internações na faixa 81, 90 anos entre os homens. E isso não é tão significativo entre as mulheres. Possivelmente porque as pessoas do sexo feminino, possuem maior longevidade. E na faixa entre 61 e 70 anos das mulheres, é a única que, comparativamente com a dos homens, tem uma diferença proporcionalmente maior que a faixa anterior, né? E o número absoluto das internações por mulheres chega a ultrapassar dos homens a partir dos 81 anos em diante. É bom lembrar que, no caso das mulheres, a doença cardiovascular está muito associada com o fim da menopausa, né? E sendo o desenvolvimento dessas doenças tipicamente mais tardio. Agora, em relação às morbidades respiratórias, a gente consegue ver uma dinâmica diferente. O número de internações, por mais que cresçam ao envelhecer, ele se concentra muito na faixa etária entre 0 a 10 anos e a partir de 61 anos em diante. E essa concentração ela é explicada porque, além de serem mais sensíveis a extremos de temperatura, pessoas nessas faixas etárias possuem estado de saúde mais fragilizado, ressaltando o aumento do número de comorbidades em idosos e o fato de que crianças até 2 anos podem não possuir o aparelho respiratório completamente desenvolvido. E a gente consegue ver, dentro dessa faixa de 0 a 10 anos, que o total de internações de criança até 2 anos somam 45,5%, ressaltando esse fato, né? E em ambos grupos de morbidade, a gente consegue ver que há um elevado número de ausência de registro das informações raça-cor do paciente, sendo 27,6% do total de internações. E uma outra coisa, né, que a gente consegue ver tanto nesse slide quanto no anterior, é que o número de internações foi consideravelmente maior entre a população de pretos e pardos.
Quanto à relação entre a exposição das ondas e seus efeitos na ocorrência de internações, foi possível identificar risco aumentado para temperaturas mais elevadas, acima de 28 graus, através do percentil 75, considerando uma defasagem de 10 dias da exposição para a área de estudo. Além disso, a gente consegue ver uma curva estimada que sugere efeito colheita. Uma coisa interessante é que nas morbidades respiratórias, a gente vê também um aumento médio significativo de 58% no risco de internações para exposição acumulada a temperatura de 24 graus Celsius, quando comparada à temperatura de 28 graus Celsius. Essa tabela ela apresenta os riscos relativos acumulados estimados para o efeito global da onda de calor, representado pela temperatura mediana do período em que houve onda de calor, e o efeito adicional da onda de calor, que é quando o modelo é ajustado pela temperatura média diária, sobre os seus impactos na saúde. A gente consegue ver que, para a maioria dos resultados, a gente vê um efeito protetor não significativo. No entanto, os resultados sugerem que as morbidades respiratórias e cardiovasculares têm respostas à exposição diferentes. Nas morbidades respiratórias, a gente vê um efeito adicional da onda de calor definida como 7 dias de duração no percentil 75 da temperatura, enquanto para a morbidade cardiovascular, esse efeito adicional da onda de calor ocorre para a definição de 3 dias de duração em percentil 90 da temperatura. Ou seja, aparentemente, as ondas mais intensas e curtas são mais impactantes para o desencadeamento de internações por doenças circulatórias e ondas menos intensas, porém mais duradouras, para as internações por doenças respiratórias. Como considerações finais, a gente tem que os métodos estatísticos incluídos no pacote DLNM se mostraram consistentes no ajuste da associação entre as ondas de calor e as internações por doenças circulatórias e respiratórias da população residente no bairro de Irajá, e os resultados sugerem aumento do risco de internações quando a temperatura aumenta, a partir de 28 graus Celsius, principalmente se considerarmos uma defasagem de 10 dias. Outras investigações são necessárias para a gente discutir melhor os resultados desse trabalho, por exemplo, a investigação dos efeitos das ondas de calor separadamente por morbidade respiratória e circulatória, assim como por faixas etárias. Aqui são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado a todos e todas.